Oi, boa noite. Vou fazer uma análise aqui do dia 28, do mini índice da B3 para o dia 28 de junho de 2023. E é o seguinte: eu analiso o mercado financeiro, o gráfico de movimentação do nosso mini índice, do nosso futuro, baseado em algumas coisas que no decorrer do tempo, dos dias, é, vai sendo. Vou explicando melhor, né? Primeira coisa, uma das coisas que eu observo, primeiramente, é a questão do TPO. O TPO é o Time Price Opportunity, que junto com alguns pontos que eu marco aqui no gráfico, que eu tenho denominado de pontos de decisão, me dá um indicativo da pelo menos a primeira movimentação do preço no transcorrer do pregão. Por que eu digo a primeira movimentação? Porque o preço, depois que chegar em determinado ponto, por exemplo, eu não sei o que pode acontecer nesse ponto. Pode continuar uma movimentação, pode parar uma movimentação e voltar no sentido oposto. E aí a análise que eu faço é relativa a isso, né? Bom, como eu estou fazendo essa análise para teste, para ver como é que fica a questão da gravação, vamos começar aqui mostrando o gráfico por um período maior, que eu gosto de analisar por um período diário. Essas linhas são marcações que eu faço, que tem linhas aí de várias coisas, várias indicações. Uma que me chama bastante atenção é essa média de 20 períodos no gráfico diário, que o mini índice veio fazer o teste, que geralmente é uma média que ela é testada algumas vezes. Visualmente falando, o preço ele tende a dar prosseguimento ao movimento. Isso a grosso modo, né? De uma forma bem básica. Se a gente chegar aqui e dar continuidade a esse movimento. Bom, esse é um ponto. Aonde nós estamos num gráfico maior. Sei que nós estamos numa região, uma região de pode-se que aconteça uma compra. Tá? Isso é o primeiro ponto. Vamos agora aproximar o gráfico um pouquinho. A gente já pode ir direto para o gráfico operacional, que é o gráfico de 5 minutos. O que eu uso basicamente no gráfico de 5 minutos, além das marcações que eu já comentei? Médias. Essa média aqui é uma média de 200 períodos. Uso médio, vamos resumir aqui, médias basicamente de 20 períodos e 200 períodos. Tá? Essa aqui é a média de 200 períodos de 5 minutos, 200 períodos de 2 minutos, 200 períodos de 15 e 30 minutos. Tá? As médias ela me dão uma condição de localização também, mas não contexto. Elas me balizam para uma entrada de operação, um stop de operação. Tá? Nesse sentido. Bom, dito isto, vamos analisar o mercado. Conforme o fechamento desse mercado ontem, esses aqui são os pontos que eu marco. São pontos que eu tomo decisões de alvos ou retorno, geralmente alvos ou começo de operação.
são pontos diários, semanais e mensais. Esse aqui só diário, enfim, esse semanal e mensal. O que explicando rapidamente TPO, ele analisa o mercado em relação a tempo e é, preço, tá? Cada letrinha dessa aqui no gráfico significa que o preço andou por aqui durante os primeiros. Cada letra no gráfico de TPO significa 30 minutos de pregão. Quando o gráfico, cada vez que a letra vai se acumulando, o gráfico ele vai tomando mais, criando letras após letras. No gráfico, no ponto do gráfico onde ocorre a maior concentração de letras, nós chamamos de POC, Point of Control, que teoricamente, aliado ao volume, é o lugar é o ponto do pregão onde se houve maior interesse de negociação, tá? Essa região aqui. Isso mostra para a gente que, depois eu vou falar de outras características, de área de valor e tudo mais, mas isso me mostra que, como nesse pregão os participantes acharam interessante negociar maior parte do tempo abaixo dessa região, nesse dia, no dia seguinte, a minha tendência operacional era de venda até esta região aqui, que coincidia com a média de 20 do diário. Tá? Ok? Tudo certinho. O que nós vamos ter para o dia de amanhã? A gente repara que o preço teve uma queda forte e chegamos numa região importante, que é um ponto de decisão. Nesse ponto de decisão, houve uma entrada de compradores, fazendo que os compradores permanecessem com o interesse de estar trabalhando nesta região, tá? Ou seja, essa região, entre esses dois pontos, é uma região que ainda há interesse de negociação. Porque o mercado financeiro, ele nada mais é do que um mercado de leilão, compras e vendas. E o que acontece no mercado financeiro? O preço ele está sempre procurando pontos locais onde o preço seja aceito por N motivos, fatores externos, dados, negociação de A versus B. O mercado financeiro ou trabalha vendido numa descendente, numa ascendente ou numa região mais consolidada, né? Quando o mercado está fazendo esse movimento, o mercado está buscando um ponto onde ele se sinta confortável para fazer isso, fazer esse acúmulo. A partir daqui, o preço vai buscar outros pontos. Saiu uma notícia dos juros, os juros vão cair. Muito provavelmente, o mercado, a bolsa brasileira, vai buscar patamares de preços mais caros, até chegar num ponto em que ele vai se manter confortável e vai ficar trabalhando. Essa é a leitura que a gente faz, que eu faço particularmente. Pois então, para amanhã, após o preço me dizer que tem interesse em trabalhar nessa região, a primeira leitura que eu faço, assim, eu separo o dia em movimentos, né?
O primeiro movimento que eu vejo é que o preço volte até esta região aqui. Região dos 120, 500 e tal. Se vai amanhã, a gente não sabe. Isso é uma incógnita, né? Mas o que me direciona o preço para essa região aqui? É basicamente duas coisas. Não, basicamente assim, em ordem de importância. As médias de 20 períodos, que aqui eu uso no mesmo gráfico. Eu uso o gráfico, opera em 5 minutos. A média de 20 períodos, tanto dos 2 minutos quanto dos 5 minutos. As médias de 200 são basicamente o que me guia. E eu tomo minha decisão de se eu vou comprar ou vender próximo a esses pontos de decisão aqui no tempo gráfico de 30 minutos. A ideia é que o preço venha a algum desses pontos, esteja acima dessas médias de 20 minutos, 20 períodos, e prossiga para essa região que a gente tem planejada. Alguns pontos são interessantes de observar, para serem feitas ou parciais ou realização total, caso eu esteja operando com pouco contrato, algo do tipo, que são as médias de 200. Esse médio de 200, geralmente não, desculpa, pode ser que o preço bata nessa média e faça um movimento contrário, até encontrar um outro lugar, um outro ponto de decisão e volte. Essa é a minha visão para amanhã. A partir daqui, eu não sei o que pode acontecer, o mercado pode voltar a subir, deixar uma região aqui, com a POC aqui em cima, e continuar a subida na sexta-feira, na quinta-feira. Ou pode, deixa eu apagar aqui, ou pode chegar nessa região, ser rejeitado, voltar. Observamos as médias de 20 junto com as 200 e o preço vai voltar para essa região. Uma característica importante, mais para frente eu vou falar, que são características do TPO, é essa região aqui, para onde o preço deve voltar, que é chamada uma região de pouco volume, low volume area. Isso aqui também é uma característica bem marcante de TPO, que a gente chama de poor low, que significa que os compradores de verdade, quem vai jogar o mercado para cima, ainda não entrou no jogo para valer. Nem sempre é 100%, nada é 100% no mercado. Tá ok? Então, a visão é essa. Primeira movimentação para essa região, podendo passar, dando sequência, sendo rejeitado, voltando para essa região inferior. Dependendo de como o preço fechar. Né? Tá bom? Bons trades para vocês amanhã, quem for operar. E amanhã eu posto a nossa análise de como foi o movimento anterior de hoje, se condisse com o que a gente planejava ou não. Tá? Aproveitando para dizer também que há há notícias, dados que acontecem durante a noite ou mesmo durante a manhã, que podem afetar essa movimentação. Tá ok? Um grande abraço a todos. Boa noite, fiquem com Deus.